Saúdo toda a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe aqueles que acompanham pela internet. E a palavra do Senhor vai ser ministrada, vai ser lida, explicada. Assim também, nesse mesmo instante, o reverendo Anísio está no Parque Iguaçu ministrando a palavra de Deus. Por isso que ele não está aqui conosco nessa noite. Então vamos orar por nós aqui e por eles, para que a palavra de Deus fale ao coração de cada um. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, rogamos em o santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, que o Espírito Santo da promessa venha esclarecer a Tua vontade. Sabemos que temos pecado por pensamento, palavras, atitudes. Vez ou outro, Pai, procedemos contra o Teu querer. E por isso rogamos, perdoa-nos, purifica-nos e ajuda-nos agora, Deus, a não só compreender, mas viver a Tua vontade. Abençoe a cada um que aqui está. E toda preocupação exagerada, tudo aquilo que pesa no coração, tudo que atrapalha absorver a Tua palavra seja removido. E que em nome de Jesus a igreja do Senhor seja edificada. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez em tom brando, calmo, tranquilo, não estou com raiva, não estou nervoso, mas o texto é assunto difícil. Porém, não podemos negligenciar textos da palavra de Deus que são para nós bênção. Imagina se fôssemos escolher o que nós queremos ouvir da palavra de Deus. Talvez a tua Bíblia seria uma coxa de retalho, cheia de páginas arrancadas, recortes, e não é assim. Há um clichê, uma frase, que comumente é usada pelos crentes, pelos evangélicos, e por nós pastores, inclusive. O mundo atual está destruindo os valores da família e da moralidade. Olha que frase bonita. Só que, na minha impressão, não é verdadeira. Calma, não se assuste. Não é que o mundo atual tem destruído os valores da família e da moralidade. Desde que o pecado entrou no mundo, os valores da família e da moralidade vão ser, estão sendo e continuarão sendo bombardeados. Não é que hoje é mais do que ontem. Vamos dar um exemplo? Qual o primeiro conflito de um homem e uma mulher na história da humanidade? Adão e Eva. Deus disse, não faça. A mulher achou que tinha que fazer. O homem foi no embalo e os dois pecaram. Desobedeceram a Deus. Só havia os dois e conseguiram fazer isso. Então, se podemos falar que houve um grande transtorno na humanidade, foi lá no início. Só tinha os dois e conseguiram complicar. Dali para frente, toda a natureza humana que nasceu após Adão e Eva, nasce de um mundo caído, nasce fruto da corrupção. Por natureza, nós temos tendência ao pecado. De modo que o Sermão do Monte é para mim e para você a constituição do reino. E a constituição do reino só existe porque existem cidadãos e porque, principalmente, precisa estabelecer limites e regras para essa convivência. Nós já vimos aqui diversos ensinamentos da palavra de Deus no Sermão do Monte. Domingo passado, o pastor Anísio esteve pregando sobre o adultério. E nesse domingo, nós vamos estar tratando sobre o divórcio. Pastor, é difícil falar disso, cada um tem uma cabeça. Não estou falando da tua cabeça nem da de ninguém. Vamos pegar o ensino da palavra de Deus. Não poucas vezes a gente fica com o nosso pensamento e não quer saber o que a palavra de Deus ensina.
Quando isso ocorre, nós estamos nos rebelando contra a bênção que Deus quer derramar na nossa vida. Vejamos aí nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu e o pastor Arísio conversando, nós falamos: ei, pastor, o senhor não quis falar daquele assunto? Eu até ia falar, mas ia tomar muito mais tempo, então deixo contigo. E graças a Deus nós temos uma sintonia grande nos assuntos, e hoje eu vou dar sequência nesse texto. Vamos deixar esses 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, teve carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Quando nós começamos essa sequência, do verso 21 em diante, nós afirmamos que Jesus estava fazendo ali, nos próximos textos, uma sequência de 6 contrastes. Não é contraste negando a lei de Deus, não é anular o Antigo Testamento. Caso vocês não saibam, o Antigo Testamento, dado por Deus, palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, no decorrer dos anos, foi adotado um costume de interpretá-lo, que era o Mishnah, a interpretação oral dos rabinos e dos mestres. Então o que Jesus está questionando aqui não é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus também. Mas Jesus está falando: olha, eu acho que eles não entenderam, por isso eu vou explicar melhor. O que eles disseram é isso, o que está escrito é isso, mas não é isso que tem sido vivido. Então eu vou explicar. Vocês façam assim, assim, assim. Por exemplo, quando Jesus falou dos escribas e fariseus, ele falou que se a nossa justiça não exceder, o que é exceder? Ir além daquela que os escribas e fariseus tinham, de modo nenhum nós entraríamos no reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Nós devemos ser zelosos, tão quanto, mais ainda, que os escribas e fariseus, porém, conforme o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falar do homicídio, ele disse o seguinte: não matarás, certo? Eu não mato. Então não tenha nenhuma atitude que possa ou atente contra a vida ou a dignidade de alguém. Alguns achavam: eu não dei o tiro, eu não matei. Eu não dei uma facada, eu não matei. Mas você pode matar com língua, com mentira, com fofoca, com coisas que destroem, da mesma forma, xingamento. Destrói a vida do outro. Na sequência ele fala do adultério. Os grupos nas casas daí, as células nessa semana estudaram. E creio que deve estar bem forte na mente de vocês, que adultério é quando o homem casado ou a mulher casada sai com outra pessoa, correto? Somente isso? Não. Jesus disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu lembro que muitos homens falavam assim: ai, pastor, então pode falar: ó Senhor, tem misericórdia. Qual homem aqui, crente, que nunca, em nenhum momento da sua vida, cometeu esse pecado? Pelo menos não tem mentiroso. Agora, continuar alimentando esse desejo, continuar trilhando o caminho da iniquidade,
já é por tua conta. Você não consegue evitar que venha o pensamento, mas você consegue evitar de alimentá-lo. Você tem total controle de não fazer com que aquele sentimento, aquela intenção impura, aquela ação maligna que está te impelindo para o pecado, venha prevalecer e, prevalecendo, te conduza à prática daquilo que você estava só no âmbito das ideias. Mas pastor, eu não desejei mulher nenhuma, eu só quero separar. É o que a gente vai tratar hoje. Quando nós falamos que não é o mundo atual que está destruindo os valores da família, nós não estamos querendo dizer que hoje não exista isso, mas a nossa afirmação é que sempre existiu. Pega no Antigo Testamento, a família, a primeira família, Adão, Eva, os filhos. O que aconteceu com os dois filhos? Abel e Caim. Homicídio. Homicídio por causa de quê? Inveja. Magoadinho, birradinho, foi lá e matou o outro. Então perceba a intenção maligna. E Deus alertou para Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: Caim, o que você está fazendo? Eis que o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Sempre houve isso desde a queda? Sim. Quando foi o primeiro homicídio? Logo lá no início da família. Por que razão? Inveja. E o primeiro adultério? Qual foi a razão? Qual é o adultério mais conhecido da Bíblia? Por causa desses seriados de TV, muitos já falam: Davi. É verdade, acabou sendo o adultério mais conhecido da Bíblia. Porém, com consequências trágicas para ele e para sua casa. A ponto de, na história da sua vida, ficou registrado: e Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias, que ele havia mandado matar. Não mandou matar de dar um tiro, mas mandou que colocasse na frente de batalha e de preferência afastasse um pouco para que ele fosse morto. Devemos lembrar aqui nesse texto sobre o divórcio que o contexto é adultério, o contexto é pensamento, o contexto é de intenções impuras, o contexto é do pecado prevalecendo. É quando a nossa mente, o nosso ser começa a ser contaminado por valores e projeções e intenções, desejos que não procedem de Deus, e ao invés de nós repelirmos, nós continuamos, damos corda, vai cedendo. É interessante que Jesus faz aqui uma outra antítese, ou contraste. Ele disse: olha, também foi dito, novamente ele explicando o que estava escrito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus começa a mostrar: olha, não é por aí. Não é só você assinar um papel que está tudo resolvido. Eu, porém, vos digo: se você repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, você está fazendo com que ela se torne adúltera, e quem casar com ela vai estar cometendo adultério. É fácil esse texto? Não. Se você for pesquisar, uma pesquisa rápida na internet, você vai achar diversos posicionamentos. Ao final dessa mensagem eu vou falar de alguns. Mas antes de entrar nesses posicionamentos populares, contemporâneos, vamos ver o que as Escrituras falam sobre matrimônio. Por exemplo, o casamento é entre um homem e uma mulher, segundo as Escrituras Sagradas, as quais nós cremos e afirmamos ser palavra de Deus. Para um cristão, a união de pessoas do mesmo sexo não é casamento. As
Mas pastor, para um cristão não é, para a palavra de Deus não é. Não adianta ficar bravo comigo. Eu sou um cristão na palavra e não vou ceder a palavra para negociar com ninguém. Pastor, mas se acontecer, o mundo pode fazer o que quiser, a palavra de Deus permanece eternamente. José e José não vai ser um casal, vai ser um par. É um par de meia. Não é alguém que se completa, são dois iguais. Maria e Maria não é um casamento, é um par que também não se completa. Ah, pastor, mas tem sentimento. Não estou falando disso, querido. Estou falando do conceito da palavra de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas vamos adiante. Então, por que tem esse, entre aspas, mandamento do divórcio? Muita gente coloca como se fosse uma ordenança bíblica, como se Deus estivesse dizendo: olha, não deu certo, separa. Não é isso. Preste bem atenção na palavra de Deus. Moisés, no Antigo Testamento, segundo a interpretação de nosso Senhor Jesus Cristo, chegaram para ele e perguntaram: mas Senhor, por que Moisés mandou dar carta de divórcio então, quando o casal não vive bem, não se relaciona bem? Ele disse: por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Deus nos criou homem e mulher, e aquilo que Deus juntou, ou seja, homem e mulher, não separe o homem. Não fique criando motivos para a separação. O caso aqui de Moisés não foi de ele dar um mandamento do divórcio, mas de regulamentar uma coisa que estava acontecendo. Se você for lembrar da saída do Egito, do povo entrando na terra prometida, vários conceitos e vários valores que eles tinham perdido estavam agora também sendo corrompidos pelos povos pagãos. Então não eram poucos os casos de homem querendo pegar uma mulher hoje e por qualquer motivo lançá-la fora amanhã. Lembrando que naquela sociedade, naquele contexto, a mulher era extremamente dependente do homem. A mulher ter um marido era um privilégio, e o marido não deveria usá-la como objeto. Pego como esposa, não quero mais, descarto e acuso ela de qualquer coisa. Então Moisés, está em Deuteronômio 24, resolveu essa questão trazendo uma explicação de que, em que circunstâncias o homem poderia excepcionalmente fazer isso. Bom, como que fica então a questão do casamento antes de haver a lei de Deus, antes de haver o mandamento de Moisés? Nós percebemos que o casamento começou a ser problemático já com Lameque. Está em Gênesis capítulo 4, Lameque tomou 2 esposas para si. Já começou a fazer uma confusão. Abrão e Sarai, recebendo a promessa de Deus, acharam que a promessa de Deus dava para ser negociada. Naquela época, se uma mulher tinha escravas ou servos à sua disposição, os filhos da serva poderiam ser considerados filhos dela. Então, recebendo Abraão a promessa e Sara percebendo que já havia cessado o costume, não tinha mais como ela ser mãe, ela falou: deita-se, larga, o filho dela vai ser meu filho. Realmente nasceu um filho, Ismael, mas a promessa era para Abraão e Sara, para ele e para sua esposa. Então ali já começou a ter problemas também. Nós vemos a mesma situação no caso de Isaac e Rebeca, de Jacó, quando teve que contrair núpcias com Lia e depois Raquel. Qual que era a sequência do Antigo Testamento? De forma muito resumida, havia o noivado. O que era o noivado? O noivado era um quase casamento sem a união íntima. Por exemplo, José estava noivo de Maria. Aquele contrato, para que fosse quebrado, implicava em várias coisas, inclusive restituição financeira. Era comum na época. Se você quisesse romper o noivado, você fazer uma restituição financeira e alegar os motivos.
Então o noivado era um compromisso sério, não era algo que você faz e desfaz. Na sequência havia o casamento, havia toda uma cerimônia. Eles iam no primeiro cartório de Jerusalém, davam a entrada na papelada. Não, meus irmãos, não era assim. Porém, havia um estabelecimento social do que seria considerado casamento. Eu não vou pegar detalhes aqui do ritual de casamento do Antigo Testamento ou do período bíblico. Era um ritual que poderia levar uma semana inteira. Em alguns casos menos, dependendo das posses da família. Mas sempre havia uma aceitação social de que aquilo era o casamento devidamente estabelecido. Consumado de fato pela união íntima dos dois. Logo, Moisés não ordenou o divórcio como mandamento, mas trouxe uma regulação para algo que estava acontecendo em caráter de exceção. Então o divórcio, aqui no contexto do Antigo Testamento, era uma exceção e não regra. Era uma forma de estabelecer algo correto para com a pessoa que estava sendo rejeitada. E uma vez que essa mulher tivesse carta de divórcio, depois você lê em Deuteronômio 24, ela poderia ser trazida como esposa para outro homem, e aquele casamento seria válido, se ela tivesse a carta de divórcio. Agora, se ela não tivesse, ela seria considerada adúltera. Aí vem Jesus e mostra o seguinte: isso que vocês estabeleceram de documento, disso e daquilo, peraí, não é bem assim. O meu mandamento, ou seja, a minha palavra, para que não haja adultério, e esse mandamento, vocês falaram de dar carta de divórcio, não é o meu querer. A Bíblia Sagrada diz que Deus abomina o repúdio, Deus abomina o divórcio, de que Deus não se agrada disso. No Novo Testamento nós temos dois casos que poderiam ser aplicados à exceção que comentamos aqui. O primeiro é o que nós mencionamos, da relação sexual ilícita, quando não conseguem se perdoar. Repito, no Novo Testamento nós percebemos que há duas situações que dão margem excepcionalmente ao divórcio: o relacionamento sexual ilícito, quando não conseguem se perdoar, e quando há um abandono irremediável, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, depois lê em casa. Quando o casal, um deles se converte, e a pessoa diz para o outro, fala: olha, agora que você serve a Jesus Cristo, eu não quero mais viver com você, eu vou embora, ou manda você embora. E você, através da oração, do diálogo, tenta restabelecer aquilo, e de forma irremediável não tem como, não conseguiu restabelecer, e a pessoa quer ir embora, ou te mandou embora. São essas duas situações que na Bíblia dão margem para o divórcio segundo as Escrituras. Eu não estou falando do divórcio segundo a lei de nosso país. Repito, não estou falando do divórcio segundo a lei do nosso país. Estamos falando segundo as Escrituras. Também é claro que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que essa não era a vontade do Pai. A vontade do Pai era que as pessoas se entendessem, houvesse uma compreensão de que no casamento houvesse investimento no relacionamento, que não fosse a mera união de duas pessoas para que em determinados momentos tivesse uma união íntima, mas que essa união não fosse só de corpo, fosse de alma, fosse de coração, e que acontecesse uma busca sincera, constante do bem-estar um do outro, que houvesse menos egoísmo. Geralmente, quando damos cursos para casais e vamos ministrar ao coração deles, nós enfatizamos o seguinte: por que você quer se casar? O pastor Anísio faz isso, eu faço também. Para eu ser feliz. Então, por favor, não case. Porque se você ainda não é feliz,
e vai querer procurar felicidade no outro, é bem possível que vai dar errado. Porque a pessoa talvez consiga suprir o teu desejo de felicidade por um dia, 2 dias, 1 mês, mas não vai ser todo dia. E talvez naquele dia que ele não suprir, ou que ela não suprir, você vai dar o chilique, o repente, de falar, não quero mais, vou embora. Por isso que essencialmente o casamento é dar-se. Eu me dou para minha esposa, a minha esposa se dá por mim, eu cuido dela, ela cuida de mim. Não por constrangimento, não porque é obrigada, mas porque assim quis fazer. Vamos adiante. Existem algumas nuances interessantes desse texto que nós devemos analisar também. Bom, o texto fala que o homem deve dar carta de divórcio, o texto de Mateus. Talvez as irmãzinhas falem, e nós? E as mulheres? Calma. Vamos entender o contexto antes de você ficar brava. Vamos entender o contexto. Naquela época, Antigo Testamento, período bíblico, e considerando também que Mateus escreveu para os judeus, esse procedimento partia essencialmente do marido. Vamos supor que a mulher tem uma queixa contra o marido naquela época. Ela procurava os membros da igreja, no caso a liderança da igreja, comunicava, essa liderança reunia com aquele homem, e se o homem realmente estivesse errado e não quisesse se corrigir, o homem tinha que dar carta de divórcio para a mulher. Porém, Marcos, já escrevendo para o mundo gentílico, ou o mundo de não-judeus, ele fala do homem e da mulher podendo dar carta de divórcio, coisa que não estava estabelecida no Antigo Testamento. Essa é uma nuance interessante que as irmãs devem reparar. Então, o Evangelho de Mateus, escrito com um foco principalmente nos judeus, por isso que ele explica desse modo. O Evangelho de Marcos, mais escrito também para o mundo dos não-judeus, e mostra que também a mulher poderia com a mulher acontecer essa situação. Porém, tem outra nuance que a gente deve atentar. Preste bem atenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto de caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Essa palavra tornar-se é muito séria. Qual que é a diferença entre o pecado e viver o pecado? Uma diferença grande. Pecado na vida do crente é eventual, não é hábito e não é contumaz. Não é uma coisa que você faz, continua fazendo e não se importa. E aqui Jesus está falando, se isso acontecer, vocês não conseguirem consertar e chegarem nesse ponto, a pessoa vai estar em adultério. Estar em adultério. Tornar-se adúltera. E quem casar com ela? Também. Bom, pastor, mas e aí? Hoje em dia, nós temos ouvido diversas palavras para que aconteça o divórcio. Vamos pensar em algumas delas. Talvez você já ouviu essa palavra. Primeira, não havia mais amor. Aí eu conheci fulana. Aí sim despertou o amor. Será que é correto? Será que isso justifica o divórcio? Dizer que não há amor quando o amor deveria ser cultivado? Queridos, em tom bem suave, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Amor tem que ser cultivado. Amor não nasce do nada. Aquilo que você planta, possivelmente vai ser o que você colhe. Meu marido não me ama. Ora, o que você plantou para que ele te amasse? Minha esposa não me ama. O que você plantou para que ela te amasse? Qual o sentimento que você gerou nessa relação? Preste bem atenção nisso, queridos.
Não podemos atribuir ao outro algo que foi um pecado nosso, ainda que possa ter. Na maioria das vezes tem. Sempre na separação tem falhas dos dois lados. Agora dizer que por falta de amor eu vou me divorciar, me perdoe, tem coisa errada. Mas outra frase que nós ouvimos com frequência: a gente não se entendia mais na cama. Pastor tem que escutar todas essas coisas. A gente não se entendia mais intimamente. Mas como assim? Não dá mais intimamente. Nasceu 5 filhos, estão com 20 anos, rodou todo esse tempo, agora não. Tem coisa errada. Geralmente quando você vai sondar é porque o coração já está afundando em adultério. Coração, não estou falando que está na prática. Começou a achar a cerca baixa. Começou a achar que a cerca dá para encarar, mesmo com arame farpado e fio lá de cortante, sei lá. Outro detalhe, outra frase que nós escutamos: incompatibilidade de gêmeos. É muito linda e tonta essa frase. Incompatibilidade de gênero. Depois de 30 anos, o que é isso? Agora que você descobriu que vocês não se entendem, por isso que tem essa fase do conhecer-se, você vê se as coisas batem, se as ideias batem. Mas pastor, tudo isso são desculpas que são apresentadas. E uma coisa que tem me ajudado muito, e é uma prática pastoral, a gente nunca tratar do problema, tentar tratar da causa. E todas essas aqui são problemas que aparecem, mas não é a causa da separação. A causa da separação é uma só: pecado. Eu não quero cumprir o que Deus quer. Eu quero mesmo sair fora dessa e começar no outro canto, com outra vida, tudo de novo, e achando que vai dar tudo certo. Vamos lá, adiante. Isso compreendido, fica ainda uma grande pergunta: e agora? O que fazer? O que fazer, pastor? Nós temos que pegar esse texto e trazer para os nossos dias. Correto? Ou esse texto é só lá para trás? Esse texto é só para eles ou é para nós também? Para nós, para mim e para você. Como é que fica as pessoas, não poucas nos dias de hoje, que já estão no 4º, 5º, 6º casamento e se convertem? Como é que fica aqueles irmãos e irmãs dentro da igreja, amados e queridos de Deus, que por N situações, não vamos enumerar aqui, passam por um processo de separação, de divórcio? Como é que fica a parte inocente, mas também como é que fica a parte que causou o divórcio? Queridos, é uma situação muito delicada de tratar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, ela tem um posicionamento que eu gosto demais. E eu acho que é o melhor. Cada caso, um caso. Se ocorrerem, Deus me livre, tá? Deus me livre, não quero isso, mas se ocorrer 3 separações da Igreja Presbiteriana de Filadélfia no mesmo mês, na mesma semana, cada um é tratada separadamente. Nós não colocamos as 3 numa baseada só para degolar quem está errado. Na verdade, a disciplina nunca é para degolar. A disciplina é para que a pessoa se corrija e seja restaurada. Eu falei assim porque é como alguns veem a disciplina. Mas vamos mais.
Como é que ficam as pessoas dentro da igreja que abraçam a Jesus Cristo e estão amaziados? Como é que ficam as pessoas dentro da igreja que se achegaram ao Senhor por algum motivo, houve o divórcio e se juntaram com alguém? Não é fácil. Agora vamos falar um pouco das posições e interpretações que existem a respeito do divórcio no meio da igreja evangélica. E ao final vou dar o nosso posicionamento. Primeiro posicionamento: separou, está separado, você não pode casar mais. Se você casar, você está em adultério, vai ficar excluído da igreja. Primeiro posicionamento. Esse posicionamento defende o seguinte: casamento é uma união indissolúvel, então não há razão nunca e nenhuma para dissolver aquele casamento. E é verdade. O que Deus uniu, não separe. Tá, se você separou da tua mulher, então teu filho deixa de ser teu filho? Diga não. Obrigado. E teu filho nasceu do vento? Amém. Amém. Você vai continuar tendo um vínculo, querendo ou não, com a mãe de teu filho, com o pai de teu filho. Mesmo que você não queira. É um vínculo que está estabelecido, que você vai ter que lidar dali para frente. E só nós pastores, e talvez quem passa por isso, na verdade quem passa por isso mais do que nós, compreende. A gente sabe um pouco porque muitos desses casos vêm até nós, às vezes com choro, com pranto, com luta, por causa de questão de alimentos, de maus tratos, de ofensa, mesmo após o tal divórcio que era para resolver. Que era para resolver, mas que não resolveu. Como é que fica essa situação? Então, para uns, separou, não é para separar. Separou, não dá nem para ser membro da igreja. Ou você volta com a tua esposa, ou você fica em disciplina para sempre. É um posicionamento. E eles acham a fundamentação para isso. Eles acham. Outro posicionamento: ah, pastor, o importante é amor. Deus ajude, cada um vive a sua vida, a igreja não tem que ficar se metendo nessa área não. É outro posicionamento. Ou seja, vem como que está e Deus ajuda todo mundo. Larga a mão. Se o mesmo está em adultério, que fique. Se está em traição, que fique. O importante é ter louvorzão e dar dízimo. Oh, desculpa, por essa parte. Eles não falam isso não. Mas é por aí. Não procuram corrigir o rebanho, e com isso deixam o rebanho viver errado. Não doutrinam na palavra, e a palavra de Deus ali pouco importa. Porque para acariciar os corações, eu pulo alguns textos da palavra. Eu não falo algumas coisas que eles podem ficar chateados. Outro posicionamento: a exclusão da comunhão conforme a importância. Entendeu ou não? Eu vou explicar. Conforme o que a pessoa dá aqui, você exclui ou não exclui. É outro tipo de posicionamento que algumas igrejas têm. Irmãozinho mais simples, banco para ele, de preferência a rua. Irmãozinho mais abastado, ai tadinho, foi uma fraqueza. Vai ficar um mês de banco, depois restaura. A gente restaura os valores também, né? Estou falando que são posicionamentos que a gente sabe que algumas igrejas, alguns segmentos têm. Pois bem, qual que é o posicionamento da igreja presbiteriana de Filadélfia? Posicionamento da Bíblia Sagrada, de que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e é um Deus de justiça,
que aquilo que ele diz que é pecado, aquilo que ele diz que é errado. Só que não é só uma coisa que ele diz que é pecado que é pecado. Por exemplo, é errado o adultério? Diga sim, meus irmãos. Obrigado. É errado roubar? Roubar não. Roubar é pecado também? Certo, pecado. E cobiçar o que é dos outros? Mentir? Fofocar? E aí? Qual desses faz mais estrago? Cada um na sua área, cada um no aspecto de destruição. Então, qual o posicionamento nosso? De que a pessoa não se divorcie. Está claro? Nem eu, nem o pastor Anísio estamos ensinando. Separe. Ok? Está gravado, está registrado. Nem eu, nem o pastor Anísio estamos ensinando. Separe-se. Se chegou numa situação de ter que separar-se, após todo um processo de tentativa de conserto, de abandono irremediável, a pessoa já foi embora, já está com outra família, não deixou nenhum endereço, nós vamos te orientar sim a usar da palavra de Deus e separar-se. Excepcionalmente, exceção. Mas quem vai tomar a decisão é você. Não é a igreja que vai tomar a decisão por você. Tem irmãos e irmãs que, perseverando em oração, aguardam um tempo, deixam o cabra se lascar. Acontece alguns inconvenientes na vida dele e ele retorna. Ele depois descobre que a cerca machucava muito, aí retorna tudo desenchavido. E tem irmãs que, com a graça de Deus, conseguem perdoar e restaurar o casamento. Ela tinha que separar? Não, foi uma decisão dela esperar no Senhor e rogando que houvesse uma restauração. Tem irmãos também que tomam uma gaiada vamos usar outra palavra, que não houve uma fidelidade da outra parte, e que ele espera no Senhor, e que a outra parte, percebendo o erro, quer voltar, e ele tem capacidade de perdoar. O que é mais fácil? Você perdoar ou você mandar embora? Mandar embora. Humanamente falando aqui, na carne, o que é mais fácil? Meter a bica. Some daqui, sua desgraçada, some daqui, seu infeliz. Não é isso? Agora, aquele irmão, aquela irmã que consegue perdoar, eu admiro. Mas não perdoar porque a situação é conveniente. Perdoar porque entende que Deus é poderoso para restaurar aquela união. Eu já vi casos assim. Mas e quando não acontece? Então, primeiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Filadélfia, ela diz: não separe. O casamento é sim uma união indissolúvel. Se vir a separar-se, como exceção, que você busque no Senhor a orientação de como organizar a tua vida com Deus e com a igreja. Da parte da igreja tem que haver o julgamento? Sim. Se você é a parte que causou o divórcio, ou se você é a parte que sofreu o divórcio. Geralmente a parte que sofreu, ela não é disciplinada na igreja, mas a parte que causou, ela é. Porque ela gerou um transtorno não só para a família dele, mas para o corpo de Cristo, para a igreja de Deus, gerando vergonha para a honra de Cristo e para os outros irmãos. Bom, mas por quanto tempo? Até que ela dê provas de arrependimento. Essa pessoa continuou congregando, deu provas de arrependimento e quis restaurar a comunhão. A igreja pode ou não? Mas ela pecou. Essa mulher é adúltera. E aí? Disse o Senhor Jesus: se você acha que a tua ficha corrida lá no céu está limpinha, manda pedrada.
Agora, se você entender que a tua ficha está bem suja e fui eu que paguei a conta, deixa comigo que eu resolvo. Porque eu não taquei a primeira pedra podendo tacar. É isso que ele fez com a mulher adúltera, que ali foi uma armação. Não sei se você entendeu que os dois deveriam ser levados para apedrejamento, não só a mulher. A lei mandava que os dois fossem apedrejados, não só um. Ou o cara foi muito ligeiro e caiu no corrido. Aí pegaram só a mulher mesmo. Mas aquele julgamento já seria nulo, porque deveria ser os dois. Enfim, queridos, vamos mais adiante aqui. O que fazer nesse caso? Então a igreja entende: não separe, não divorcie, não agrada a Deus. Tudo bem? Ocorreu uma situação irremediável. Você procurou aconselhamento, procurou em oração, tentou resolver, não conseguiu, chegou no processo de separação. É dolorido, é horrível, e não compete a mim ou a você ficar julgando o irmão. Mas, dependendo da situação, a igreja tem que tomar providências. Providências para que não só aquela pessoa repare e perceba o erro, mas que também outros não sejam estimulados a ir no mesmo caminho. Ah, naquela igreja é boa, aquela igreja a gente faz tudo o que quiser e nada acontece. Não, não é assim. Porém, outra coisa importante, a gente não fica levantando bandeirinha. Ó, esse banco aqui é o banco, todo mundo está suspenso. A gente não faz isso na nossa igreja. Não julga aqueles que fazem, a gente não faz isso aqui. E muitas vezes nós tratamos pastoralmente, a igreja nem fica sabendo. Só é levado para a igreja as faltas que são públicas. As faltas que são privadas são tratadas no âmbito privado. O que aprendemos com esse texto? Caminhando para encerrar. Primeiro, se você deseja agradar a Deus, cultive o seu casamento. Quando ele fala de não adulterarás, de que o divórcio não é algo que agrada a Deus, entenda esse mandamento de forma positiva. Olha, se não é para divorciar, então deixa eu cuidar da que eu estou, que eu vou viver com ela até o fim da minha vida. O Cristo toma bem forte, ele também, certinho, meu irmão. Deixa eu cuidar do meu marido, que é que Deus me deu até o fim da vida. Plante o que? Amor, carinho, compreensão, atenção, tolerância. Você lembra que você prometeu quando você casou, Diego? Está fresquinho aí o casamento, você lembra, né? Vou ser fiel a Cristo. Na riqueza e na fartura, quando tudo estiver bem e ninguém me adula, e depois meto o pé. Foi a promessa. Ou seja, quando tem bastante, quando tem pouquinho. Em momento bom, mas em momento também difícil. Foi uma promessa. E ela espera que você cumpra essa promessa. A minha esposa espera que eu cumpra. Mas vamos supor que por algum motivo a relação ficou conturbada. Ou por uma terceira pessoa na história, ou uma quarta pessoa na história, ou por deserção, abandono da outra parte. A gente vai tentar aconselhar as partes que se arrependam. Por isso que eu não acho que um cristão, que o primeiro passo é: vamos para o cartório. Deixa eu contar um episódio interessante. Um irmãozinho, numa cidade que eu pastoreei, o casal chegou na minha frente assim, a igreja era do lado do fora. Pastor, nós queremos separar. Eu falei: ali do lado. Antes, pastor. Não, separação no fora, aqui para juntar. Não, mas a gente quer conversar. Você quer conversar o quê? Você está com a ideia pronta? Você quer conversar o quê? Você quer qual prova? Eu não vou assinar nada não, é lá que faz. Não, pastor, a gente quer... Ah, você quer conversar? Senta aí. O que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Falei... Naquela época eu não era casado. Eu falei: eu vou embora daqui, porque vocês estão me dando um péssimo exemplo. Daqui a pouco eu volto para ver o que vocês resolveram. Com mais de 20 anos de casado, se vão separar, como é que eu tenho esperança de casamento? Foi o aconselhamento que eu fiz. Saí, os dois estavam chorando depois, na hora que eu voltei.
Eles tomaram consciência que a atitude deles era vergonhosa para o pastor deles, que ainda não tinha casado, que estavam querendo separar por uma picuinha, que não conseguiram perdoar, que não conseguiram ceder. Ó, todo marido turrão cria juízo, cria juízo. A esposa que você tem é a mais linda do mundo. Se for turrão, é você que vai sofrer. Conseguiu entender isso? Cria juízo. Você ser ignorante, vai estar sendo ignorante com a mulher que Deus te deu. Todo homem é meio bruto, mas tem que tomar consciência que essa brutalidade não deve ser usada contra as pessoas que estão contigo. Ela tem que ser tomada no poder do Espírito. Toda mulher também é meio de ficar recalcitrando os aguilhões. Uma palavrinha que está na Bíblia, que quem traduziu precisa conversar com ele. Recalcitrar os aguilhões seria apertar o que já está apertado. É o seguinte, o marido já está nervoso, você vai lá e mete lenha na fogueira, ele explode. Cria juízo, irmãzinha, não faz isso não. Aí depois o cara sai bufando e fala, por que eu vim para casa? Vai lá, fica no escritório mais 2 horas. Arranja qualquer papel que esqueceu, vai buscar. Se ele não esqueceu, ele vai lá, deixa para depois buscar de novo. Queridos, então primeiro, plante amor, carinho, atenção, cuidado e você vai colher. O divórcio nunca deve ser a primeira opção, ao contrário, deve ser a última e não como regra, e sim como concessão. Tudo bem? Terceiro, a igreja deve sempre honrar ao Senhor e exercer a disciplina bíblica sobre os faltosos. Contudo, lembrando-se do grande amor, graça e misericórdia de Deus em favor dos pecadores, os quais Ele veio salvar. Toda disciplina que não é feita com amor já está errada. Se a gente vier aqui e falar, mano, fulano está afastado da comunhão, porque é pecador, deve morrer, ele fala, você também, pastor. Porque você não reflete Jesus, você reflete o fariseu, que não entende que numa falha eu pequei, mas eu tenho chance de ser restaurado pelo meu Deus, coisa que talvez ele não está vendo. Lembre-se de que o pecado não é só a prática do ato, mas também o desejo do coração. Então, busque abrigo junto à graça de Deus, a fim de vencer o mal que está nascendo. Aonde que você mata o divórcio? No ninho. Aqui dentro. Antes dele vir para cá e antes dele ir para o papel. Resolva isso. Ah, pastor, mas está difícil a relação. Você tem pastores que te amam. Pastores que querem o bem de vocês. Que em determinados casos vai andar com vocês, vai orar com vocês, vai jejuar com vocês, vai ter paciência, longanimidade, até ver se restaura. Procure ajuda. Não se julgue autossuficiente numa área que você já viu que não dá. É interessante uma terceira pessoa no diálogo, que ela vai fazer o seguinte, aí eles começam, aí vem para cá de novo. Ó, o que ele quis dizer foi isso, o que ela quis dizer foi isso, aí eles começam a conversar de novo. Aí daqui a pouco é como se fosse um mediador numa situação de crise, onde os dois não estão conseguindo falar uma linguagem que o outro entenda. O pastor vai intermediar aquilo. Não é que ele vai se meter na sua vida não, querido. Eu não quero me meter na vida de ninguém. Eu quero que você seja feliz e abençoado. O pastor Anísio quer que você seja feliz e abençoado. O pastor Abel quer que você seja feliz e abençoado. Bom, e com aqueles que sofreram ou causaram o divórcio? E que se achegam à igreja de Deus debaixo da graça e da misericórdia, esperando alcançar graça e misericórdia. O que a gente faz? Agora joga fora.
que Jesus faria? Aí que a nossa igreja tem mais um ponto fantástico: cada casa é um caso. A gente vai tentar analisar, conversar, acompanhar, ajudar, para que a pessoa seja restaurada, não só de sentar nos bancos, mas que a vida dela seja restaurada no amor de Deus. E aqueles que estão vivendo amaziados, nós vamos orientar que se casem. E se casem em que prazo? 2 dias? 3? Geralmente tem caso. Teve um caso lindo, eu sou obrigado a contar isso porque é bênção. Eu cheguei numa igreja, tinha metade dela juntada, a outra metade estava querendo juntar. O trem era bruto. O sistema era difícil lá para o pastor. Assim, de casais, de irmãos que tinham uma certa liderança, de 10, pelo menos 5 tinha problema de casamento. Não estava casado, estava juntado, estava divorciado, estava tudo esquisito. Aí eu fui trabalhando com eles pastoralmente, com calma. Eu falei: a gente vai ter que regularizar isso, mas vamos no poder de Deus. E um dia eu propus para eles: falei, irmãos, você é casado? Eu não, pastor. Casado com fé, amigado com fé, casado é. Falei: lá vem ditado popular. Não aguento esse ditado. Aí você: não sou casado não, porque se quiser separar dessa é mais fácil. Não tem papel, é só largar. E teus filhos? Aí não, né, pastor? Aí a gente vai conversando. Sei que em menos de um ano nós conseguimos celebrar um casamento coletivo. Tinha 6 casais casando na presença do Senhor. Eu fui atrás de papelada, conseguimos enfeitar a igreja. Para quem não tinha dinheiro, a gente arranjou casamento gratuito e casamos 6 casais de uma vez. Fizemos uma cerimônia de casamento. E aquelas irmãs já com 30 anos juntos, que tinham vontade de casar, entrando, tudo bonita na igreja. Oh, pensa! Foi muito linda essa cena. Por quê? Eles entenderam, não porque o pastor queria, de que deveriam regularizar a situação. Não porque o pastor exigiu, mas porque no ato de amor e de honra ao Senhor, eles entenderam que aquilo não era um bom testemunho. Se tinha condição de casar-se, por que não fazê-lo? E fizeram. Demorou 1 ano e pouco? Sim. Mas quem disse que tinha que ser em 1 mês? Essa é uma cena que eu achei linda e que eu sempre estimulo. Às vezes chega casais na igreja que estão vivendo juntos e não tem uma relação já constituída oficialmente. A gente vai amar, você não deve afastar da igreja, mas a gente orienta: olha, na medida do possível, case-se. Tem algum impedimento? Tem um impedimento, o quê? É que eu já sou casado com 3. Aí você é vergonhice. É safadeza. E se a gente descobrir, a gente vai ter uma conversa séria contigo. Você está enganando ela mais 2? Como é que é isso? E vindo para a igreja, Deus vai te pesar a mão. Ele vai sentar tarde no você. Eu estou falando errado? Você acha que com Deus a gente brinca? Com Deus você zomba? Você acha que Deus não pesa a mão num cara que fica aqui de gracinha e adulterando e pulando a cerca? Um dia ele vai buscar. Enrosca bonito até se arrebentar todo. Com Deus não se brinca. Eu vou repetir: com Deus não se brinca. Não brinque com Deus. Por fim, a graça e a misericórdia é poderosa para tratar de cada caso. Irmãos que passaram por um processo dolorido de divórcio e novo casamento, só eles e Deus sabem como que é. A igreja deve amá-los e ajudá-los. Pastores, vão exercer liderança? Se assim o conselho entender, após devidamente analisado o caso, de que pode exercer liderança, vão exercer liderança sim. Não de qualquer maneira, mas legalmente constituídos. Nunca passando pano na cabeça de ninguém, ajeitando as coisas, mas sempre debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Por fim, irmãos, não use desse expediente. Se tiver que usar,
não tiver jeito, procure sempre a ajuda e a condução de teus pastores, de teus presbíteros, para tentar que esse processo seja menos dolorido. Não estou falando que não vai ser difícil. Eu lembrei de um caso aqui, já estou encerrando, mas é um caso que eu tenho que contar. O reverendo Ronaldo Lidório, ele foi pastor em Gana, num trabalho missionário fantástico, onde ele plantou várias igrejas. E lá era uma comunidade polígama. Um homem tinha várias mulheres, mas não era porque gostava muito, não, era para trabalhar. Não era porque ele morria de amores, não. Então muitas vezes uma mulher queria que ele tivesse mais, que era para ajudar a cuidar da roça e cuidar das coisas. Ele narrando isso, ele explicando para a gente. Bom, daqueles homens e mulheres, muitos se converteram. E aí, como é que fica? Ele se converteu a Cristo e ele entende que o casamento é um homem e uma mulher, não é um homem e 10 mulheres. Então esses homens começaram a fazer o seguinte: bom, as 10 vão ter direito ao sustento, mas a minha esposa é essa. Ele não continuou maritalmente com as 10, mas continuou cuidando das 10. E doravante foi se quebrando esse costume. Achei uma decisão fantástica, que foi uma decisão com misericórdia e graça, mas dentro da palavra e abençoadora, que eles mesmos entenderam de tomar essa decisão. Ou seja, se você procurar sabedoria em Deus, você vai encontrar. Cuide do seu casamento, preserve o seu casamento. Esse homem, essa mulher que Deus te deu, são bênçãos. E é através deles que Deus escolheu também te abençoar. Está difícil? Procure ajuda e com a graça de Deus vão conseguir vencer. Vamos orar ao Senhor? Fique em pé em nome de Jesus. Depois nós teremos um cântico e vou impetrar a bênção. Ó Deus e Pai, primeiro nós pedimos uma bênção especial para cada pessoa que aqui está. Seja pessoas que já têm casamento, seja aqueles que ainda não se casaram, seja aqueles que de algum modo essa palavra se aplica à sua realidade e ele precisa corrigir-se. Meu Deus, que a Tua graça assista a todos nós, que com o poder do Teu Espírito Santo eles sejam vencedores, que tudo aquilo que leva para o pecado, que leva para as coisas que não Te agradam, seja removido. Ajude a vencer não só o ato, meu Deus, mas o pensamento, aquilo que destrói os relacionamentos, que destrói a ternura, o amor, as palavras de afeto, e restaura os lares, Pai. Visita também o lar daqueles nossos irmãos e amigos que não puderam vir nesta noite, que eles também recebam essa mesma bênção que nós recebemos hoje, que a Tua palavra é bendita e correta eternamente. Em nome do Senhor Jesus.